Olá pessoal, agora teremos a nossa aula a respeito dessa questão do Enem. Eu espero que o vídeo fique bem claro e preciso, que tire as dúvidas de todos vocês. Meu nome é Diana Dark, professora de matemática de Governador Valadares, mineira. Então, gente, vamos ao problema. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam a página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Nessa primeira parte aqui do texto, tem que observar atenção aqui, ó. C1, C2 e C3 terão respectivamente. Quando fala respectivamente, nós estamos falando que CU1 é igual a 50, C2 é igual a 45 e C3 é igual a 40. Então, está ficando assim, né? C1 é igual a 50, C2 é igual a 45. Vou subir aqui um pouquinho, senão vai descer. E C3 é igual a 40, certo? É muito importante quando você vai lendo o problema, você vai tirando os dados do problema, porque ajuda na hora da sua interpretação total desse problema. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Então, aqui ó, C1 e C2, 10 páginas em comum. O que quer dizer C1 e C2 ter 10 páginas em comum? Quer dizer que está na interseção de C1 e C2, 10 páginas. Ó, C1 e C3 terão 6 páginas em comum. O que quer dizer em comum na teoria de conjuntos? Que terão 6 páginas em comum. 6 páginas na interseção. C2 e C3 terão 5 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas na sua interseção. E o problema fala que das 4 também estarão em C1. Isso quer dizer que existe uma interseção dos 3. C1 intercede com C2, que intercede com C3, em 4 páginas. Nessas condições, o fabricante, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de quantos originais de impressão? Melhor forma de resolver esse problema é pelo diagrama de Venn, né? Então, vamos colocar aqui, vamos chamar esses diagramas aqui, vamos nomeá-los. Vamos colocar aqui C1, aqui nós vamos colocar o C2, e aqui nós vamos colocar o C3. Então, vamos ver. O problema diz que C1 e C2 têm 10 páginas em comum. Então, aqui, ó, tem que entrar o número 10.
Vamos ver se a gente consegue colocar esse número 10 aqui. Vamos ver. 10. Então, vamos colocar o 10 aqui, certo? Ó, gente, eu tô aqui, ó, aqui dentro. Tá certinho, não, é aqui. Peraí. Isso. Eu sou muito perfeccionista, aí eu fico tentando, quero fazer o melhor para vocês, que fique bem claro o que eu estou tentando explicar. Isso. Então, na interseção aqui tem 10. 10 elementos. 10 na interseção. Apesar que eu vou mexer nesse 10, porque tem 4 aqui, né? Então, aqui eu tenho que colocar 4. E aqui dentro, e aqui, ó, não é 10 mais. Por que que não é 10 mais? Porque essa interseção aqui de C1 com C2, se o problema diz que é 10, quer dizer que aqui dentro, olha, eu só posso colocar 6. Porque 6 mais 4 aqui são 10. Então, aqui dentro eu só posso colocar o número 6. Vamos colocar aqui na interseção 6. Então, aqui fica o número 6. Que é essa interseção aqui de C1 com C2. Então, um pouquinho pra ficar claro, certo? Depois, fala que C1 e C3 terão 6 páginas em comum. A região C1 e C3 da interseção é essa toda aqui, ó, toda essa região. Se já tem 4, então aqui na interseção só pode ter 2. Porque se o total C1 e C3 são 6, então aqui só pode ter 2. Somente 2. Então, vamos colocar aqui 2. Então, estamos colocando os dados no problema e começamos pela interseção. Vocês observaram que era muito importante colocar essa interseção aqui, ó. Essa que corresponde a C1, C2 e C3. Porque quando você coloca a interseção das duplas, você vai ter que tirar essa. Então, por isso é importante colocar essa primeiro. Então, por enquanto, nós temos C1 e C2, 10 páginas. Então, 10 menos 4, 6. C1 e C3, 6 páginas. Então, 6 menos 4, 2. E C2 e C3, quantas páginas? 5. Mas já tem 4 aqui. Então, quantas na interseção de C2 e C3? Apenas uma, certo? Agora, veja bem. O problema fala que C1 todinho tem 50 páginas. Então, você tem que fazer 50 menos 6 mais 4, 10 mais 2, 12. Então, você tem que fazer, olha aí o resultado do C1. Certo? Porque o C1 é 50. Então, 50 menos 4 menos 2 menos 6 dá 38. Então, aqui dentro, aqui. Vamos ver como é que eu vou colocar esse número ali. 38. 38. Então, aqui no C1 só pode ter 38, certo? O C2 fala que tem 45. Mas veja bem, C2, 6 mais 4 mais 1.
Então, você tem que pegar 45 e tirar 11. Então, o C2 vai ficar assim. Qual o valor? 34. 34. Apenas C2, 34. Certo? E o C3, o problema falou que tem 40 páginas. Só que já existe na interseção 7. Então, o C3 ficará com 33 páginas apenas. 33. Que é somente o C3. Se o problema perguntasse quantas páginas tem apenas o C1, seria 38, apenas. Quantas páginas tem no C1? 50. Mas quantas páginas tem apenas no C1? 38. Apenas excluir a interseção. Agora o problema ficou fácil. Nós só precisamos somar esses valores que nós temos aqui. Que ao somar, você vai somar 38 mais 34 mais 33 mais 2 mais 4 mais 6 e mais 1, que vai dar 18. 118. Observação, né? Deixa certinho. Pronto. Esse probleminha está resolvido. Bom estudo a todos. Eu espero que todos tenham entendido. É um problema do Enem. Parece difícil, mas vocês observaram que é um problema fácil. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.